Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, onde quer que nos estejam a ver. Este é aparentemente mais um webinar de Ciência e Educação da Universidade Lusófona. Sou o professor Jorge Botelho Muniz e vou apresentar a minha investigação. No fundo, aquilo que tenho feito ao longo dos últimos anos, já alguns aparentemente, sobre este tema, que é o tema sobre o qual eu tenho trabalhado ao longo da minha carreira académica. Política e religião, ou seja, os dois temas que têm centrado o foco da minha atenção. Eu venho da ciência política, a nível de formação, relações internacionais, formação também em direito, formação depois no doutoramento em ciência política, mas a minha área de estudo tem a ver com esta interligação entre a dimensão política e religiosa. Em particular, hoje, neste contexto, a minha intenção é falar sobre o projeto da Carta das Religiões, que é um projeto feito na Lusófona, inovador da Lusófona e que interage com o poder local, com o poder nacional e com a academia, no caso a universidade. Portanto, é este o cardápio que eu hoje quero apresentar, sendo que a nível do abstract, o resumo que eu hoje traria para discutir este tema efetivamente, e o meu objetivo no fundo é, quando olho para a questão de religião e política, perceber, no fundo, onde é que anda a religião. Ou seja, as teorias clássicas da modernidade diziam que a secularização, e é o termo, é o conceito-chave através do qual eu parto para poder estudar este objeto de estudo, onde está a religião, a secularização no fundo diz uma coisa: mais modernidade leva a menos religião. Sociedades mais desenvolvidas são tendencialmente menos religiosas. E a minha pergunta era, realmente é assim? E é assim que se compreende o fenómeno religioso nas sociedades contemporâneas? Várias etapas, eu no abstract descrevo isso, a fase de tensão, depois de identificação, de ruptura e de cooperação. A fase na qual estamos hoje é, genericamente falando, tudo isto são categorias de análise, portanto elas poderão incorrer em incorreções naturalmente, ou imprecisões, mas estamos numa fase de cooperação. Por exemplo, no caso português, o que nós temos é um sistema de separação com cooperação entre a política e as igrejas e comunidades religiosas. Portanto, o que nós temos é esta compreensão de que hoje, em particular na Europa, a religião e a religiosidade individual, ou seja, não só a religião no sentido institucional, as instituições religiosas, mas a religiosidade individual de cada um, estão cada vez mais a ser afastadas para uma esfera privada, em particular na Europa. Um autor do qual eu parto, que é o Peter Berger, que infelizmente já não está entre nós, mas que até 2014 escrevia precisamente sobre o tema dos muitos altares da modernidade. Ou seja, a modernidade não seria só religiosa, não seria só não religiosa, ou seja, secular, ela teria diferentes altares e eles poderiam ser religiosos, não religiosos e até um hibridismo. A parte mais curiosa é que o Berger, contrariamente ao que muitos de nós conseguem fazer durante as suas vidas, conseguiu mudar já muito velho de opinião. Ou seja, a década de 60, o Peter Berger alinhava com o conjunto dos sociólogos da religião sobre esta ideia: mais modernidade, menos religião. No caso dele, a tese era essencialmente que o chapéu sagrado cada vez mais estava a ser posto em perigo porque o poder político, cada vez mais concentrava poder e afastava aquilo que tinha a ver com as instituições religiosas do espaço público, privatizando-as. Na década de 1990, o Berger já vai apontar nesta direção. Ou seja, quando se começa a ver que o fenómeno religioso não desaparece, quando se começa a perceber que o fenómeno religioso continua a fazer sentido e ter relevância no que diz respeito àquilo que é a interação com a ciência política, com as relações internacionais, com a vida de cada um, a opinião do Berger é esta: o mundo é hoje mais furiosamente religioso do que alguma vez o foi. Portanto, o jovem Berger diz-nos, assim como a sociologia da religião na época diz-nos, a religião está a desaparecer, e quase 40 anos depois o idoso Berger vai nos dizer: afinal não, estava incorreto. Eu só tinha aqui uma grelha de análise que não estava certa, porque esta história da diversidade, aparentemente, ela vai trazer uma maior capacidade de adaptação do religioso às sociedades modernas, não significa necessariamente o seu desaparecimento. Ou seja, que a religião não morre, que vai se movendo para outros locais. Portanto, estas são as proposições das quais eu parto. Onde é que entra a Carta das Religiões de Odivelas? Quando partimos, naturalmente, da compreensão de um fenómeno como um objeto de estudo, como no caso a religião nas sociedades modernas, se não tivermos elementos que nos permitam aferir dessa possibilidade de uma forma mais micro, mais particular, então, efetivamente, não faz sentido analisarmos só no abstrato. É importante, neste caso,
partir de um conceito-chave, a secularização, consegui contextualizá-la dentro daquilo que o Samuel Eisenstadt iria falar das múltiplas modernidades, ou seja, diferentes modernidades em diferentes contextos no mundo. A modernidade europeia será uma, a modernidade no Médio Oriente será outra, a modernidade na Ásia será outra, a modernidade, eventualmente, na América Latina será outra, em África também. Portanto, a ideia é que serão diferentes experiências e, neste caso, este projeto da área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, do qual eu sou também diretor do mestrado, articulando com a direção do curso em Ciência Política, faz este cruzamento com uma Câmara Municipal que pediu à Universidade Lusófona, à área de Ciência das Religiões, para que um conjunto de investigadores percebessem onde é que estava a religião no município. E pediu isto para integrar, e mais à frente veremos, no Plano Municipal para a Integração dos Migrantes. Portanto, a ideia de que os migrantes são um bom motor, são um motor forte naquilo que diz respeito à diversidade religiosa, no essencial, porque as pessoas estão todas a converter a diferentes religiões e que traz essa diversidade, no essencial, a diversidade religiosa vem do exterior. Vem com os imigrantes, vem com quem migra para Portugal. E um dos conselhos mais densamente povoados da área metropolitana de Lisboa e mais diversificados a nível cultural e religioso, pediu-nos para perceber que carta das religiões é que nos conseguem fazer, que é que conseguem fazer a identificação daqueles que são os habitantes na nossa região. Então foi esse exercício que nós fizemos com este quadro geral, partindo naturalmente, com qualquer lógica de investigação, do geral para o particular, e foi isso que fizemos. O conceito de escolarização, como já vos disse, não me vou alongar, mas dá esta sensação, dá este conceito de era o espírito de uma época. E, como vimos com o Peter Berger, o espírito da época era a religião está a desaparecer. E desaparecia por um conjunto de conceitos que andavam à volta. Quem trabalha com ciências sociais trabalha essencialmente com conceitos. É a sua ferramenta. É a sua ferramenta essencial. São as categorias de análise que arranja para poder trabalhar. Agora, os conceitos são mutáveis. E muitas vezes são essencialmente contestados. Que é como quem diz, podemos trabalhar com conceito e toda a gente na audiência ter uma visão completamente diferente do que significa o termo secularização, religião, espiritualidade ou política. Portanto, em particular, quando a secularização passa a ser associada a este conjunto de termos tão diferentes, a racionalização, ou seja, sociedades mais educadas, onde a ciência mais impera, a descrença, ou seja, o afastamento das crenças religiosas, aquilo que se chamava antigamente de uma desmagificação ou desencantamento do mundo, as pessoas deixam de ser ingênuas, já não acreditam na religião, acreditam meramente naquilo que a ciência e os factos empíricos lhes oferecem, a relativização, a pluralização, a privatização, ou seja, tudo conceitos que podem trazer uma certa ambiguidade para aquilo que é a lógica e a sensação de que já tínhamos chegado a um conceito original que seria o de secularização. Derradeiramente, o que o Berger acaba por perceber, e a maior parte dos estudiosos que trabalham com o tema da religião, política, sociedade, cultura, etc., é esta ideia de secularização como um fenómeno de deslocação e reorganização do religioso. Ou seja, ele não tem necessariamente que morrer, não tem necessariamente que ser privatizado em condições de modernidade acelerada. Com tudo isto, não tem que necessariamente desaparecer, ele desloca-se. Ele reorganiza-se. Eventualmente, sim, até para a esfera digital, eventualmente sim, até para a esfera mais privada. Sobre o quadro histórico, há normalmente uma anedota que se conta de que a secularização, que é como quem diz o desaparecimento da religião, só existe em 2 locais do mundo. A religião só desapareceu em 2 locais do mundo. Na Europa Ocidental e nos campi universitários. Estando nós num campus universitário com um país da Europa Ocidental, a religião estaria tramada. Não estariam reunidas as condições, os ingredientes necessários para a secularização, porque, mais uma vez, todos estes elementos estariam reunidos e dificultariam a sua existência, digamos assim. Mas há esta velha história de que a Europa realmente é um caso excepcional e que todo o resto do mundo é o caso normal. Ou seja, a religião existe em todos os lugares do mundo, menos neste em particular, por uma série de circunstâncias que têm a ver com alguns dos elementos históricos e que vão, não só desde o século XVII, em particular com a história da Revolução e da Paz de Westfália, com a criação dos Estados-nação e com a centralização do poder na esfera política. Ou seja, a ideia do cuius regio eius religio, ou seja, a religião do governante passa a ser a religião da
do seu povo. Ou seja, a ideia de haver identificação entre um e outro, entre político e religioso, mas com o ascendente do político sobre o religioso. E esse ascendente, em seguida, com as diferentes revoluções, a francesa, a americana, vai trazer a sensação, o sentimento, vai no espaço público conseguir afastar a religião, tornando-a em algo não público. Ou seja, a religião passa a ser alguma coisa que é feita em privado, no cuidado de cada um. Não é um tema público. Mais difícil a vida da religião, segundo o autor suíço que é o Jörg Stolz, quando ele nos diz que há aqui uma competição. Que os bens sociais e culturais que existem são escassos e o poder religioso e o poder político disputam estes mesmos espaços de poder. O simbólico passa a ser disputado por ambos. Ou seja, as instituições religiosas e seculares passam a estar em competição naquilo que diz respeito à inovação, regulamentação, recursos. Um bom exemplo é a questão da educação, em que, como sabem, a expressão laicidade vai buscar a ideia de combate da religião na escola pública em França e o afastamento da religião do controle da educação por parte da religião e a educação ser uma matéria política do Estado. Portanto, esta competição faz com que haja esta dificuldade que vai ser acrescida. Isto podemos dizer que é uma espécie de ruptura com o antigo regime, em que a religião era o centro, ou um dos centros das sociedades, e esta ruptura, disrupção com o antigo regime, leva à desinstitucionalização da religião, esta ideia de que os Estados passam a ser comandados, navegados apenas por os fins mundanos e que os liberais, daquelas revoluções que vimos, apenas seguiam pelo direito constitucional, ou seja, pela ideia do Estado laico. O Estado com a tal separação entre político e o religioso. Portanto, estes são alguns dos ingredientes que fariam com que houvesse esta dificuldade em que a religião pudesse eventualmente continuar a ser algo de extraordinariamente relevante nestas sociedades mais avançadas. Estes são alguns documentos que vão marcar dentro das revoluções liberais aquilo que tem a ver com o avanço histórico do afastamento da religião, mas também da criação do espaço de liberdade religiosa individual que o indivíduo pode garantir para si próprio. Mas aqui o essencial, e este é um autor que é o Christian Smith, que nos diz é que, isto é uma obra que ele tem dos inícios do século XXI, nos diz que há uma revolução secular e que ela não acontece ao acaso. Ou seja, não há nada de mágico, não há nenhuma lei histórica, não há nenhuma lei férrea, não há nenhuma lei de ouro que diga era assim que ia acontecer. Simplesmente as sociedades modernizam-se, com isso tornam-se mais racionais, afastam-se da religião. Não é assim. Ou seja, aquilo que o Jörg Stolz atrás está a dizer, que há uma competição por um espaço e por bens públicos que são disputados, o que o Christian Smith nos está a dizer neste Secular Revolution, Power, Interest and Conflict in Secularization, neste caso na vida pública americana, é que há um conjunto de atores políticos que deliberadamente procuraram o afastamento da religião do espaço público e da esfera pública. A tal conquista pelo espaço na religião, na educação, na saúde, nos serviços públicos, nas burocracias do Estado, passam a ser controladas pelo poder político. Então, mais uma vez, a questão era porque é que a Universidade Lusófona foi para Odivelas estudar o quê? Se a religião desapareceu de todo o lado. É precisamente por isso, e pela revisão que Peter Berger fez logo ao início, que se percebe esta necessidade de... Este foi o meu mais recente livro que trabalha sobre a secularização, sobre este tema, publicado pela Imprensa Nacional da Casa da Moeda, em que eu faço este apanhado histórico, provavelmente extraordinariamente aborrecido, mas que traz elementos que permitem compreender, e eventualmente, espero eu, pelo menos é a minha intenção escrevendo este livro, como é que podemos olhar para a religião hoje nas sociedades modernas, mesmo nas mais avançadas, mesmo na Europa Ocidental, e até imaginem dentro dos campi das universidades na Europa Ocidental. O tal local tremendo para que a religião pudesse existir. Vários autores que já começam a trabalhar dentro do campo das relações internacionais, em particular o Huntington, que já fala do Clash of Civilization, ou seja, daquilo que tem a ver com o confronto entre as diferentes civilizações, sendo que esse confronto entre diferentes civilizações, como vamos vendo com muitas das guerras que continuamos a assistir, em particular de forma muito furiosa, como diria o Berger, a partir já do século XXI, em que nos falam
da vingança de Deus, é o que o Gil Capel avança, ou deste confronto, deste clash of civilizations. Ou seja, que a religião face à crise da modernidade, a modernidade que dizia nós vamos resolver todos os vossos problemas, não se preocupem, necessita e continua a carecer do apoio da religião. O Max Weber tinha uma frase muito interessante que dizia sempre: o indivíduo moderno pode viver sem a religião, mas dificilmente conseguirá fazê-lo na sua plenitude. Ou seja, ele pode ser muito racional, mas dificilmente conseguirá viver sem a religião mais à frente para procurar, no fundo, ainda ter respostas àquelas que são as necessidades mais básicas dos indivíduos, em que diz respeito à sua compreensão do porquê de estar na Terra e porquê de viver nestas circunstâncias. Porquê agora? Na década de 60, falei-vos, há esta tese logo no pós-Segunda Guerra Mundial que a modernidade vai acabar com a religião. Esta é a perspectiva original. Estas grandes narrativas que vão sendo criadas como se o afastamento da religião do espaço social, do espaço político, do espaço cultural fosse um movimento universal, unívoco e unilinear, e que onde quer que a caixinha da modernidade fosse colocada em qualquer geografia do mundo, ela iria ter o mesmo efeito em todos os locais. De repente, toda a gente, de forma mágica, iria ficar sem religião. A partir de uma certa época, começa-se a perceber, já mais avançado, no último quartel do século XX, que esta ideia de que, em face da crise da modernidade, a religião ressurge como um mecanismo dotador de sentido face a essa mesma crise. E há, a partir deste mesmo segundo quartel do século XX, um conjunto de fatores históricos que mostram claramente este regresso em força da religião um pouco por todo o mundo. Logo na década de 70, década de 80 e aí por diante, sendo que já nos 2010 muitas questões relacionadas não só com as questões islâmicas na Europa, o antissemitismo na Europa, a questão também das políticas de moralidade também no nosso país, em Portugal, a questão dos migrantes, dos refugiados de guerra, as diferenças culturais. E se achamos que este início da década de 2020 não é apetecível para se falar sobre política, relações internacionais e religião, então que toda a gente se desengane, porque é um cenário tremendamente importante para se compreender. Há, aliás, ou pelo menos havia, a ideia de que quem trabalha na minha área de estudo, a ciência política e as relações internacionais, quando olhasse e percebesse o que é que se passava no mundo, quando tentava analisar o mundo, podia colocar numa caixa negra a religião, colocá-la de parte e dizer não é preciso porque ela é privada, é da esfera de cada um e ninguém deve tocar nela. Portanto, nas relações internacionais, as relações das esferas políticas, ela não toca. Estas esferas são imaculadas. E aconteceu o 11 de setembro. Não sei se recordam. E o 11 de setembro disse de forma gritante e brutal aos poderes políticos, em particular a um especial, ao norte-americano: a religião existe e está a gritar aos vossos ouvidos que existe e quer reclamar espaço para si. Não era só este tema, naturalmente, mas quer reclamar espaço para si naquilo que diz respeito à compreensão do mundo. E é a partir daí, em particular, que o pessoal que trabalha na minha área de estudo começa a tentar perceber como é que encaixa a religião no meio disto tudo. Ou seja, o puzzle da compreensão das relações internacionais e da ciência política estava todo muito bem montado, mas parecia sempre haver a falta de uma peça, e essa peça eventualmente podia ser a religiosa, que permite perceber que nesta década de 2020, e se quiserem olhar meramente para estes últimos pontos, para não se cansarem, olhar para os 200 que eu coloquei ali, para se tentar convencer de alguma forma, vão encontrar que já na guerra russo-ucraniana as questões da Igreja Ortodoxa Russa já são uma questão muito importante, em particular naquilo que diz respeito à oposição com aquilo que é chamado um Ocidente decadente, amoral, do qual aparentemente todos nós fazemos parte. A guerra, ou o recrudescer da guerra entre Israel e a Palestina, ou Israel e Hamas, e o trumpismo de regresso, e esta ideia de que os Estados Unidos são one nation under God. Portanto, são abençoados por Deus. E como estão abençoados por Deus, podem fazer tudo aquilo que Deus lhes permite fazer. Sobrepondo-se a todos os outros, porque todos os outros não estão abençoados por Deus. Isto, aparentemente, a menos que não se tenham percebido o que é que tem acontecido na política internacional, tem tido algumas consequências no que diz respeito à pressão que uma nação exerce sobre as outras, precisamente pela sua compreensão deste lugar especial que tem dentro da arena internacional.
Há outro autor, vou-vos massacrar com autores. Há outro autor, que é o Jonathan Fox, um tipo israelita, que criou esta medida de leitura, esta medida de compreensão, de aferir da capacidade de envolvimento do poder político na religião. Aquilo que se chama o Government Involvement in Religion. E este GIR, que ele mediu neste período de 1990 até os finais dos 2000, ele mostra claramente que há um crescimento global das restrições, regulamentações, legislações governamentais oficiais e das discriminações em matéria religiosa. Ou seja, o que ele diz é que se nos queriam vender a ideia de que a religião não era relevante para os Estados, desenganem-se, porque os próprios Estados, percebendo o perigo que ela pode representar, controlam-na, restringem-na, legislam e, além de legislarem, tornam algumas práticas de discriminação em algumas regiões do mundo. Basta ver os relatórios sobre liberdade religiosa à volta do mundo para perceber o quão plausível isso é e o quão regular é e são estas práticas de discriminação. Portanto, a métrica do Fox, do Jonathan Fox, permite-nos perceber que cada vez mais, dos últimos estudos do Pew Research Center, que é um dos institutos mais importantes norte-americanos que vem analisando esta questão também, mostram que cada vez mais há mais governos pelo mundo fora a envolver-se com o fenómeno religioso e a querer regulamentá-lo. Podem dizer, não há nenhum mal nisso, certo? Mas em todo o caso, a ideia é que se a religião estava na esfera privada, não era importante e não tinha nenhuma relevância para a compreensão e a gestão do espaço público, então tudo isto indica na direção contrária. Outras conclusões: os Estados mundiais têm algum nível de envolvimento com o religioso, é uma tendência crescente, este envolvimento. A neutralidade política é a exceção, esse é um problema, e basta ver o que se passa nos governos europeus, em alguns governos europeus, se bem se lembram, a ideia, por exemplo, relacionada com os migrantes. Não sei se recordam que há alguns países europeus que na primeira crise dos migrantes, em 2015, pediram apenas migrantes que fossem cristãos e caucasianos para facilitar a integração, segundo os membros desses mesmos governos. Portanto, esta questão da neutralidade política sobre o religioso é a exceção, mas não é só na Europa, é a exceção global, segundo diz o Fox, o que vai muito beber àquilo, e eu não vou recuar porque depois perder-me-ia, mas da paz de Westfália e a ideia de que há uma religião, um governo e há um território, mas esse poder político, esse governo é que controla a religião, regula, legisla sobre ela. Portanto, a neutralidade não existe propriamente, ou seja, parece haver sempre uma identificação de um povo, uma religião, a ideia, mais uma vez, da Europa cristã, por oposição à Europa que está a haver uma invasão da tese da grande substituição que o Islão está a querer fazer na Europa, se bem reconhecem essa tese em algumas leituras políticas que existem hoje em dia, mas não só. E a religião continua a ser política e socialmente relevante, o que foi uma grande vantagem para mim. Porque se depois deste estudo Jonathan Fox tivesse concluído com as suas métricas de que a religião não era importante nem socialmente relevante, eu não teria avançado com o meu trabalho. Provavelmente ninguém que trabalhe sobre religião e política teria avançado com o trabalho e, por consequência, a Carta das Religiões de Odivelas nunca teria emergido, provavelmente. Isto era só uma pincelada sobre os diferentes tipos de relação entre Estado e religião que existem, sendo que aquela que existe, só por uma questão de coincidência, do nosso país, é esta, em particular, de acomodação positiva, aquilo que poderia ser chamado uma separação com cooperação. Ou seja, há uma separação entre a esfera política e a religiosa, a Constituição assim o consagra, mas existe cooperação quando é necessário para desenvolver bens sociais que são considerados importantes. Um bom exemplo é a Jornada Mundial da Juventude, caso não se tenham percebido do que foi aquele evento em Portugal há não muito tempo atrás. Voltando atrás, esta parte é importante. Da investigação dentro deste campo. Ou seja, o que é que eu tenho vindo a fazer dentro deste campo após compreender exatamente qual é que é o campo e a importância do campo. Esta investigação, não todas as que eu vou mostrar, foram feitas made in lusófona. O projeto da Carta das Religiões é made in lusófona, mas são projetos de investigação que trabalham precisamente sobre este tema. O primeiro no qual eu trabalhei, grande projeto no qual trabalhei, foi estas identidades religiosas na área metropolitana de Lisboa. Como vemos, o nome está ali, que não deixa de ser absolutamente irrelevante, mas em todo o caso é importante aquilo que trouxe este estudo no que diz respeito ao conhecimento da realidade religiosa
na área metropolitana de Lisboa, ou seja, no local onde a diversidade cultural e religiosa é mais gritante no nosso país. E a Fundação Francisco Manuel dos Santos pediu-nos e encomendou-nos este estudo, que foi feito também em colaboração com a Misericórdia de Lisboa, que permitiu haver uma lente para este laboratório da diversidade religiosa chamado Área Metropolitana de Lisboa. E, mais uma vez, se não compreendêssemos aquilo que tem a ver com a Europa, é realmente um caso excepcional. Tudo o que vimos anteriormente, a Europa é realmente um caso excepcional. A diversidade religiosa e cultural é realmente um fator importante para a compreensão do fenómeno religioso hoje. E já agora, qual é que é, e da forma como estes equilíbrios demográficos vão sendo feitos, a sua importância e o seu peso no que diz respeito à relação entre política e religião, este estudo permitiu compreender uma série de coisas interessantes. Em particular, números que os censos nacionais, que nós preenchemos a cada 10 anos, nos dizem, mas que não discriminam estas categorias de análise que nós temos na área metropolitana de Lisboa, em que, segundo os censos nacionais, o número de católicos anda em torno de 80% sempre, já para não contar do início dos censos em que, como a pergunta não era propriamente muito discriminada, a esmagadora maioria da população portuguesa dizia sempre que era católica, portanto era relativamente fácil chegar a um número quase redondo a nível de católicos, mas a partir da Revolução de Abril, os primeiros censos apontam sempre para cerca de 80%, de forma mais ou menos estável ao longo das últimas décadas. 55% na área metropolitana de Lisboa. 55%. Sendo que aqueles que são considerados os grupos dos não religiosos, ateus, indiferentes, agnósticos, os crentes em religião, estão em torno dos 35%. 5,5%. O universo não religioso, 3,5%. E depois todo o universo da diversidade religiosa que sobra e que se acham que não é assim tão expressivo na área metropolitana de Lisboa, imagine então no resto do país. Portanto, estes dados são importantes, são interessantes e são estes dados que permitem depois aos poderes políticos compreender minimamente o que fazer e como gerir o seu espaço público. Porque, mais uma vez, muito depois do que acontece a nível da regulação das religiões tem a ver com a lógica do direito, que é da discriminação positiva, de tratar o igual como igual e o desigual como desigual. Permitindo então essas lógicas de discriminação que são positivas para poder tratar de forma desigual certas, neste caso, comunidades religiosas. Este foi o nosso projeto. É uma iniciativa pioneira em Portugal. Como disse, foi encomendado pela Câmara Municipal de Odivelas e pela sua variação no que toca às questões, da variação que toca às questões relacionadas com a integração, com a dimensão social, o pilar social dentro da comunidade, e teve também o apoio do Alto Comissariado para as Migrações. Portanto, é um projeto amplo, reduzido no seu campo, porque se cinge a Odivelas neste caso, mas é pioneiro porque nunca tinha sido feito nada deste género. Sendo que, além de sermos tido investigadores no terreno a mapear cada uma das instituições religiosas e comunidades religiosas na área de Odivelas, no concelho de Odivelas, e a mapear as próprias instituições, e é muito curioso como as instituições religiosas vão movendo de espaço em espaço, e às vezes vão para um espaço de um antigo centro comercial, outras vezes vão para um espaço de um antigo cinema, outras vezes para um espaço de um antigo teatro, vão para muitos espaços. E esta lógica da tal religião em movimento que eu falava anteriormente da secularização. A religião não desaparece, ela vai se deslocando. Mais uma vez, não quer dizer que ela não desapareça. Verdadeiramente, basta ver o que aconteceu em alguns países da Europa do Leste, em particular a Estónia ou a Chequia, que são dos países com maior percentagem de ateus no mundo, e sabemos que o efeito do comunismo nesses países foi realmente bastante violento. Mas neste cenário em que nós estamos, esta ideia de perceber esta mutação, capacidade de adaptação e de existir no espaço público de forma também relevante, foi isso que conseguimos mapear dentro do município de Odivelas. E como vos disse, mais uma vez, isto foi integrado posteriormente no plano da Câmara Municipal para a integração de migrantes. Portanto, para o desenvolvimento de políticas públicas que permitem o acolhimento e a integração de migrantes. Isto não é de sumenos. Em particular, quando nós trabalhamos em ciência dentro das universidades, a ideia de não só termos capacidade de dialogar com outras esferas nacionais e locais e desse trabalho ter realmente impacto no que diz respeito à vida dos outros,
é absolutamente excepcional porque faz-nos sair meramente da teoria, dos livros, dos estudos, dos muros da academia e conseguir dar o salto em frente e conseguir tocar verdadeiramente na vida das pessoas. Eu acho que isso é daquilo que é o essencial do trabalho que nós devemos fazer enquanto investigadores, enquanto professores universitários. Isto aqui, no fundo, é o mapear de todo aquilo que foram os nossos objetivos de investigação, a identificação das comunidades, a sistematização e caracterização dos espaços de culto, a própria arqueologia dos locais de culto, como eu vos disse, com estas mutações em que passam do cinema para o teatro, para o espaço de centro comercial, para uma antiga loja, etc. Nós vamos vendo que há uma arqueologia que é muito interessante perceber desde a sua origem até o ponto em que estamos naquele determinado momento, as próprias oscilações nas atividades dos crentes e tudo isto, e a própria vivência real das comunidades, tudo isto foi muito interessante. Aqui está uma parte desta equipa que foi coordenada pelo professor Paulo Mendes Pinto, também da nossa casa, coordenador do grupo Lusófona no Brasil, e alguns dos membros da equipa de investigação, onde eu também me incluo, e a senhora vereadora também da Câmara de Odivelas. Portanto, esta equipa que quis fazer isto, e eu talvez tenha explicado de forma menos eloquente há pouco, de procurar dotar os órgãos políticos de capacidade de, eventualmente, definirem políticas públicas mais, pelo menos, centradas na realidade dos seus próprios municípios, e depois o facto de tudo isto ter sido feito em desenvolvimento com as comunidades religiosas e das lideranças religiosas, e a área de Ciências das Religiões da Universidade de Lusófona é pioneira no que diz respeito a esse sentido da diversidade religiosa e do contacto com essa diversidade religiosa. Sugiro que qualquer um de vós participe num dos nossos eventos para perceber como é que essa diversidade acontece, e já agora no próprio mestrado de Ciências das Religiões, para ver a diversidade religiosa existente nessa mesma comunidade. E foi também criado um vídeo pedagógico para usar junto dos mais jovens, para que essa dimensão de compreensão do outro e do meu lugar naquilo que são as sociedades diversas, com o outro como o diferente, não seja um fator de afastamento, mas pelo menos um fator de compreensão ou respeito mútuo, ou irrespeito mútuo. Isto é o Plano Municipal de Integração, esta é uma nota relativamente àquilo que vinha descrito no plano de atividades da Câmara Municipal, precisamente com a inclusão da Carta das Religiões e depois o projeto que foi consagrado pela Universidade Lusófona, e depois tudo isto acabou por desembocar num livro, precisamente, que foi publicado pelas nossas edições universitárias lusófonas, que acabou por dar maior substância e maior robustez científica, porque nós fizemos publicações científicas também, não só de relatórios científicos, mas que precisamos depois também de conseguir consagrar e trazer toda aquela teoria eventualmente mais aborrecida que eu tive que explicar ao início, os conceitos, as minhas ferramentas de trabalho, sem as quais eu não posso ir para o terreno, não posso fazer levantamento e não posso tratar esses dados. Não funciona assim, portanto é preciso essa base, precisamente para conseguir de alguma forma chegar posteriormente a um livro mais amplo, com uma dimensão teórica mais profunda. Isto aqui é uma... Depois o artigo acabou... Aliás, o livro acabou por sair num artigo de opinião no Diário de Notícias, aqui com esta ideia de que o Portugal católico dos últimos 50 anos, que Odivelas mostra esta mudança social e camaleónica neste Portugal, mesmo que muito por via dos não religiosos, e que poderia servir de referência para estudos noutros municípios. Eu estou a ver quanto tempo é que tenho, eventualmente tenho mais 2 ou 3 minutos. Isto pode parecer uma frase de alguém que quis falar bem do estudo, é absolutamente indiferente se ele quis ou não falar bem do estudo. A única coisa relevante é que este efeito multiplicador aconteceu. Porque, e não vou alongar, porque depois este foi um livro que eu também organizei na nossa instituição, em que vou falar também do tema da religião, mas no caso dentro da União Europeia. Isto é um special issue, uma revista internacional da Religions, onde este tema também vai estar incluído, e já com bastante projeção, já temos mais de 50 citações neste special issue que foi publicado nesta revista sobre o tema Religião Onde Vais, Religion Quo Vadis, Secularização no Mundo Moderno. Porque, como eu estava a dizer atrás, tudo isto é importante, mas se não tiver um efeito multiplicador não faz sentido. Ou seja, se eu ficar preso naquilo que foi uma carta em Odivelas, morre aí, e por mais que depois possam existir políticas públicas que possam ajudar as pessoas naquele momento, não cresce. Foram-nos encomendadas mais 3 cartas das religiões, uma no Porto, uma na Amadora, outra em Oeiras, estamos a falar de centros urbanos, 2 já na área metropolitana de Lisboa, e que, no caso, o do Porto já está em andamento, com investigadores no terreno a fazer o primeiro levantamento, para que depois os outros investigadores, que ficam mais à secretária,
possam começar a escrever sobre os dados que receberam e que precisam para fazer os seus trabalhos de investigação. Portanto, temos estas cartas que esperamos que até 2025, 2026, ano letivo, possam eventualmente estar implementadas, ser apresentadas, obrigar-nos a viajar até aos diferentes municípios para apresentar as conclusões e receber os louros de, esperamos, bom trabalho e de um trabalho bem conseguido dentro da nossa instituição, projetando mais uma vez o nome da nossa instituição e da investigação que fazemos aqui. E relativamente a ideias futuras, não são ideias, eu sei que estamos a falar muito, hoje a falar muito de religião, mas não são ideias esotéricas, são ideias reais, factuais, tudo isto está em andamento. Este é outro special issue que eu estou a organizar com uma das principais autoras deste tema, que é a Grace Davy, da Universidade de Exeter, do Reino Unido, e estamos a trabalhar sobre Europa, religião e secularização, tentando perceber onde é que está a religião na Europa e como é que ela dialoga com o poder político também em condições de secularização, ou seja, de modernização avançada. Ponto 1. O projeto Europa e Religiões no Luz ao Globo, no nosso centro de investigação, que está agora em avaliação pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, pela UFCT, temos um projeto de investigação que já está em andamento e que é suposto trazer todos estes projetos para o mesmo chapéu e enquadrá-lo institucionalmente. Portanto, outra coisa que está em andamento. Uma coisa que é absolutamente extraordinária e que é do investigador do Luz ao Globo e do amigo e de o subdiretor do mestrado que eu coordeno em Ciências Religiosas, o Fabrizio Boscali, italiano. Ele tem a única base de dados sobre património islâmico em Portugal e é algo que está em crescimento e é algo que continua a ser apoiado pela nossa instituição, sendo autónomo da mesma. Temos aqui este projeto do Paulo Mendes Pinto, coordenado por ele, e que teve o apoio da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, este Roadmap of Interreligious and Cultural Dialogue. Portanto, mais uma vez a questão da dimensão interreligiosa, o diálogo interreligioso e a ideia de ter o diferente por perto. E a ideia do impacto que isso pode ter. Um dos últimos eventos do qual participámos, e o nosso colega Fabrizio Boscaglia, mais uma vez, ele também é um curador, é um promotor cultural, com o Museu Carlos Gulbenkian e uma exposição sobre arte islâmica, do qual ele também fazia parte da equipa, e onde levámos os nossos alunos de Ciência das Religiões para participar, e já agora depois tiveram uma aula, ou duas aulas aliás, dentro do próprio Museu Carlos Gulbenkian, o que foi bastante interessante. Serve isto para dizer: política e religião faz sentido estudar ontem, hoje, vai continuar a fazer amanhã. Os projetos que temos em andamento espero que tenham um impacto e que continuem a ter esse impacto e que sejam multiplicadores de conhecimento. E a ideia de tocarmos em património, em arte, no diálogo interreligioso e cultural, os projetos de investigação continuarem a existir e terem substância nacional e internacional, continuam a ser um dos desafios mais importantes que temos na nossa faculdade, na nossa universidade, em particular nesta área que é a minha, que cruza a ciência das religiões, a ciência política e as relações internacionais. Portanto, da minha parte é tudo e muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.